Olá, hoje é quinta-feira, 25 de abril. E está no ar o Conexão TV Unicinos. Na Conexão de hoje, a gente mostra dicas para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda. E fique atento, o prazo termina na próxima semana. No estúdio, veja como funciona o grupo de apoio aos formandos em situação de estresse. Participe no nosso site e redes sociais. E também, profissionais do Brasil ocupam o 7º pior nível de inglês do mundo. Vamos conversar sobre esse índice e ainda dar dicas para melhorar o empenho dos brasileiros na língua estrangeira. Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente. O prazo está chegando ao fim. O próximo dia 30 de abril marca o encerramento da declaração do imposto de renda. E segundo dados da Receita Federal, no Rio Grande do Sul, cerca de 42% dos contribuintes ainda não prestaram contas. E é para tirar dúvidas de quem ainda não declarou que nós recebemos agora o professor Clóvis Kronbauer, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unicinos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Rodrigo, tudo bem, Vanessa? Olá, professor. Bom, a gente sabe que todo ano é essa velha história, né, professor? Já está terminando o prazo, tem um montante ainda bastante significativo de pessoas que não declararam imposto de renda. Por que isso acontece? Às vezes falta documentação, às vezes as pessoas não reuniram todos os documentos ou não tem uma organização para deixar isso tudo organizado durante o ano, né? E a outra questão é se deixa para a última hora mesmo, sabe? Então, isso é comum acontecer, né? Felizmente, os servidores da Receita Federal têm sido eficientes nisso e não têm deixado ninguém na mão, mas sempre é um risco deixar isso para a última hora, principalmente quando faltam documentos, quer dizer. Então, você pode chegar na última hora, não ter todos os documentos à mão, não ter todas as informações à mão e não conseguir fazer a declaração e incorrer em alguma multa, alguma penalidade por não ter feito isso. A própria Receita alerta, na verdade, isso, né? Que não deixe para a última hora, porque pode acontecer isso que o professor está dizendo, né? Pode a pessoa, por exemplo, se barrar no site, que pode cair. Isso não acontece muito, né, professor? Hoje em dia, pelo menos. Antigamente, até que sim, né? Alguns anos atrás acontecia muito isso, né? Do site ter problemas, do site ficar lento, do site sair fora do ar, né? Agora, atualmente, isso não tem ocorrido, né? E o que eu ressalto também, né, é que hoje você consegue buscar muitos comprovantes no próprio site, né? Se você tiver, por exemplo, o acesso eletrônico aos dados, né, a Receita Federal, então você já consegue previamente ver pelo site da Receita Federal quais são os rendimentos que foram declarados pelas fontes pagadoras e você já pode previamente declarar, né, sem a possibilidade de incorrer em qualquer erro, né? E hoje em dia só online pode ser feita então essa declaração, né? Exatamente. Até alguns anos atrás, no ano passado já não podia, mas ano retrasado ainda se podia declarar via formulário. Agora não tem outra forma. Quer dizer, você pode até baixar o sistema, baixar o programa, fazer, mas a transmissão é via internet. Quer dizer, não tem mais o formulário, não tem mais essa possibilidade. O senhor comentou na primeira questão em relação a essa penalidade que a pessoa pode sofrer caso ela não venha conseguir fazer a declaração dentro do prazo. E que tipo de multa pode gerar para essa pessoa? Que tipo de consequências? Existe uma multa automática, né, que digamos que quem não tem imposto a pagar ou quem tem imposto a restituir... E ela tem um valor estipulado? Ela é em torno de R$165 por esse valor. Mas para quem tem imposto a pagar, a multa é de 1% por cada mês, 1% sobre o valor do imposto a pagar para cada mês de atraso. Então, essas multas podem, independente de quem tem muito imposto a pagar, podem até se tornar bastante significativas. Muito se fala na malha fina também, professor. Como é que se entra nessa malha fina que tanto se diz? Para entrar na malha fina é só acontecer o seguinte, é só as informações que você declarar não fecharem com aquelas que já estão no banco de dados. Essa é uma situação. A outra, quando há excessos, né, excessos de abatimentos, por exemplo, despesas médicas, enfim, algumas situações em que saltam a olhos vistos para a Receita Federal ou para o sistema de cruzamento da Receita Federal, que mostra-se fora de uma normalidade, né? Por exemplo, você declarou, você teve uma despesa médica extraordinária, significativa em um determinado ano e a Receita Federal salta a olhos vistos. Ou então, se você prestar informações que não são condizentes ou situações que não são
efetivamente autorizadas pela Receita Federal. E, professor, é importante ressaltar quem é que tem que realmente fazer essa declaração do imposto de renda. Nós temos situações específicas. Primeiro é com relação a rendimento, né? Quem recebeu rendimentos acima de 24.550 e poucos reais, não me guardo o número específico a essa hora, que é uma situação. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil reais durante o ano passado. Quem teve posse de bens acima de 300 mil reais durante o ano passado. Também tem uma situação de atividade rural, onde você pode oferir renda de atividade rural acima de 122 mil. Quer dizer, essas, em geral, são as situações mais específicas. Também a situação daquelas pessoas que auferiram ganho de capital na venda, na alienação de bens e direitos durante o ano passado, durante 2012. Essas pessoas estão todas elas obrigadas a declarar o imposto de renda. A gente tem algumas dúvidas, né, Rodrigo? Por exemplo, Isso. Quem são os dependentes que a pessoa pode declarar? Os filhos são os dependentes? Quem são essas pessoas? Olha, os dependentes previstos são vários. Por exemplo, filhos até 21 anos ou até 24 anos, se estiverem cursando ensino superior. Bom, mas daí tem o cônjuge, né? Ou então o companheiro com quem tem filhos ou vive há mais de 5 anos, os enteados, né? Desde que esteja comprovada essa relação, pais, né? Avós, bisavós, né? Podem, desde que não tenham auferido renda durante o ano passado superior a 19.400 e poucos reais durante o ano passado, né? Bom, e tem mais dependentes. Daqui a pouco você tem a guarda judicial de um menor até 21 anos, de um menor pobre também, né? Assim também os netos, bisnetos, que não têm um arrimo dos seus pais, né? Também podem ser, em determinadas condições, declarados como dependentes seus do imposto de renda. Bom, é bom lembrar então, né, que até a próxima terça-feira, dia 30, as pessoas têm para fazer essa declaração. Não deixe para a última hora, então, né? Afinal de contas, a gente sabe que às vezes pode dar um problema. Ou justamente essas dúvidas são tantas exceções que podem acontecer também, né, professor? E todas essas informações também estão no site da Receita para a pessoa poder se informar. Todas as informações relacionadas estão no site da Receita Federal. Quando você entra no site da Receita e começa a abrir lá na parte destinada ao cidadão, à pessoa física, né, você vai ter inúmeras informações, né? A Receita Federal ela trabalha com um serviço que se chama Perguntão, né? Nesse Perguntão, então, tem centenas de questões formuladas e que já com as respostas específicas. Então, você diretamente no site da Receita Federal, você tem acesso a todas essas informações e consegue fazer sua declaração via de regra, se não houver muita complicação, consegue fazer essa declaração sem problema nenhum. Então, tem aí, a receita.fazenda.gov.br é o site. Isso mesmo, esse é o site. Tá certo, professor. Muito obrigada pela presença. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Certo. A seguir, a gente fala sobre o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Apoio aos Formandos em Situação de Estresse. O grupo foi criado em 2002 aqui na Unicinos. Os detalhes em seguida, nós já voltamos.